Você já percebeu que justamente quando as coisas começam a dar certo, quando o teu negócio começa a engrenar, quando uma oportunidade real aparece, algo dentro de você muda, quase de forma imperceptível, e você começa a agir de um jeito que não combina com o seu próprio objetivo. Você adia decisões simples, complica o que era claro, se distrai com detalhes irrelevantes, perde ritmo, perde foco, perde presença, e depois olha para tudo isso sem entender exatamente em que ponto saiu do caminho. E o mais importante é compreender que empreendedores não se sabotam porque querem falhar, nem porque são fracos, nem porque falta disciplina, mas porque a mente está tentando proteger você de algo que ela percebe como uma ameaça emocional, mesmo que racionalmente isso não faça sentido. Hoje eu quero te mostrar como essa autossabotagem funciona, porque ela aparece justamente em pessoas capazes e comprometidas, e como você pode começar a quebrar esse ciclo sem entrar em guerra consigo mesmo. O que realmente é autossabotagem? Autossabotagem não é preguiça, não é desorganização crônica e muito menos falta de força de vontade, porque se fosse isso você não teria chegado até aqui, nem teria construído tudo o que já construiu. Autossabotagem é um mecanismo de defesa emocional criado pela mente para evitar dores que ela não sabe regular, como medo de errar em público, medo de não sustentar o crescimento, medo de ser visto, julgado ou responsabilizado, e até mesmo o medo de ter sucesso e precisar lidar com tudo o que esse sucesso exige. Na prática, autossabotagem é proteção emocional disfarçada de procrastinação, confusão, excesso de planejamento ou ocupação constante, e enquanto você não entende isso, você continua tentando resolver um problema emocional com soluções apenas técnicas, o que gera ainda mais frustração. Eu quero te contar a história do Marcos, que poderia facilmente ser a história de muitos empreendedores competentes que você conhece, ou talvez até a sua própria. Marcos tinha visão, tinha talento, tinha oportunidades reais acontecendo, mas sempre que as coisas começavam a avançar de verdade, ele se perdia em pequenos atrasos, decisões evitadas, reorganizações infinitas e uma sensação constante de estar ocupado sem realmente avançar. Ele dizia que não entendia por que fazia isso, que parecia mais forte do que ele, quando na verdade o que estava acontecendo era um padrão de autorregulação defensiva, no qual a mente cria pequenas travas invisíveis para evitar riscos emocionais maiores. O ponto de virada aconteceu quando Marcos percebeu que ele não tinha um problema de produtividade, nem de estratégia, mas um medo silencioso de se expor ao próprio potencial, porque assumir o próprio potencial também significa assumir responsabilidade, visibilidade e a possibilidade real de falhar tentando de verdade. Estão os 3 padrões mais comuns de autossabotagem. O primeiro padrão é a autossabotagem pelo excesso de pensamento, quando você planeja tanto, revisa tanto e projeta tantos cenários que acaba esgotando sua energia antes mesmo de agir, usando a inteligência como uma forma sofisticada de evitar o risco emocional do começo. O segundo padrão é a desorganização cíclica, quando você organiza tudo, avança por um tempo, depois desorganiza, perde ritmo e recomeça, não porque falta método, mas porque manter consistência ativa a pressão do crescimento, e crescimento exige sustentação emocional. O terceiro padrão são os microcompromissos inofensivos, aquelas pequenas tarefas, ajudas extras e distrações constantes que parecem produtivas, mas que no fundo funcionam como fugas sutis da tarefa que realmente importa e que emocionalmente pesa mais. Como começar a quebrar esse ciclo? O primeiro passo não é se cobrar mais, mas se observar melhor, começando por uma pergunta simples e poderosa que você pode fazer sempre que travar: do que eu estou tentando me proteger agora? Essa pergunta tira a autossabotagem do piloto automático
e traz consciência para o processo, e aquilo que se torna consciente perde grande parte do seu poder. Em seguida, utilize a técnica dos 3 minutos, na qual você se compromete a trabalhar por apenas 3 minutos na tarefa evitada, sem obrigação de continuar depois, porque o cérebro não teme a tarefa em si, mas a entrada nela, e esses 3 minutos ensinam que é seguro começar. Autossabotagem não é falta de força, é falta de segurança emocional, e você não vence isso com cobrança, dureza ou violência interna, mas com consciência, presença e pequenas ações consistentes. Se esse conteúdo fez sentido para você, siga o canal, porque aqui a psicologia não é rasa, não é motivacional vazia, e é pensada exatamente para quem empreende, lidera e carrega mais do que mostra.